Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e vem comigo, gente, fazer essa decoração linda aí, né? Estou de volta esse final de semana aí, na sexta-feira eu decidi voltar a trabalhar, né? Na quinta-feira e pro sábado já teve encomenda. O meu cliente queria para sexta-feira, mas como eu ainda ia comprar material, ainda estava aqui me organizando, eu falei que não dava para sexta, então eu fiz aí essa encomenda no sábado, né? Mas aqui a agenda já tá cheia de encomenda de novo, gente, então vai ter muita novidade por aqui, tá? Então vamos lá, gente. Coloquei aí na minha batedeira, vou colocar para bater 3 ovos e 1,5 xícaras de açúcar, tá? Peneirado, tá, gente? Eu tô com essa peneira aí velhinha, porque eu tenho aqui outras peneiras em casa, mas não adianta, gente. Eu gosto dessa. Ela já tá uns 10 anos comigo e não adianta, gente. Eu já tentei trocar, já tentei de um tudo, mas eu gosto de usar essa peneirinha aí. Então, eu peneirei aí. Coloquei aí no bol da minha batedeira, eu tô mostrando aí o bol da batedeira, porque como eu fiquei 6 meses sem trabalhar, ela ficou meio amarelada, porque acabei deixando ela na varanda e ali ela foi pegando o sol, então por dentro, mesmo lavando, mesmo tentando clarear ela, a parte de dentro ela ficou clarinha, mas a parte de fora dela ficou bem amareladinha. E só que eu tenho uma outra batedeira aqui, a Planetária Turbo, gente, mas não adianta também. Eu gosto de usar essa aí barulhenta. Já faz parte da minha vida. Eu gosto de fazer minhas massas de bolo nela, né? Aí por dentro, vocês viram aí, ela tá bem branquinha. Então, vamos lá voltar à receita. Eu já tenho a receitinha dessa massa aqui no canal, tá? Massa branca, manteigada de baunilha e também da massa de chocolate, feita com chocolate 55% cacau, tá? O vídeo tá bem legal, gente. Então, assiste lá que tá bem explicadinho. Eu tenho essa massa assim do jeitinho que eu faço, né? Explicando o jeitinho que eu faço com o copo medidor, que é o que eu indico, tá? Mas eu tenho também essa massa, o vídeo dessa massa a peso, né? Para quem gosta de trabalhar com peso, com ml, essas coisinhas assim. Então eu já tenho aí a receitinha dela a peso. Gente, olha aí a importância de peneirar a farinha de trigo, tá vendo aí? Essas bolinhas que fica, como a nossa mistura do ovo com açúcar ali é bem fofinha, então essas bolinhas que fica na hora que a gente vai fazer esse movimento aí, ó, dificilmente elas vão se dissolver, tá? Então, a importância de peneirar o trigo para depois que o bolo estiver prontinho, você for cortar o bolo, não ficar com aqueles pedacinho de trigo dentro, tá? Então, por isso aí a importância também de você peneirar a farinha de trigo. Já aconteceu isso com você? Você não peneira, você vai lá, faz o seu bolo, faz a sua massa, fica assim, bem lisinho. Mas na hora de cortar, você vê aqueles pedaços de trigo dentro do bolo, é porque não peneira, né? E também ele precisa mexer aí com delicadeza, porque para não essa misturinha que a gente fez, fofinha do ovo com açúcar, para ela não afundar, né? Então precisa aí mexer delicadamente, tá? Vou falar a receitinha aqui bem rapidinho, gente, vai ser bem rapidinho mesmo. Esse vídeo aqui é só para mostrar o tempinho que eu tô fazendo as coisas, que fica pronto quase ao mesmo tempo, tá? Então eu coloquei na minha batedeira 3 ovos, 1,5 xícara medindo pelo copo medidor de farinha de açúcar, né, peneirado. Depois eu coloquei para aquecer no meu fogo 3/4 de leite, 2 colheres de manteiga ou margarina, 1 colher de essência de baunilha, né, 1 colher de chá de essência de baunilha. E depois aí 1,5 xícara de farinha de trigo e o fermento, tá, gente? Eu sempre divido a minha massa em 2 tabuleiros, tá? Para assar mais rápido, para não correr o risco de ficar aí crua no meio ou queimar o fundo. Cada um com o seu forno, né? Cada um com o seu jeitinho. Aqui eu prefiro fazer desse jeito. É um bolo só, mas aí eu divido essa massa até por conta de preparo, tempo de preparo. Para esfriar também fica bem rapidinho, tá? Então eu sempre divido essa uma massa em 2 tabuleiros, mas ela me rende um bolo, tá? Então já coloquei ali no forno
a minha massa no forno, já vou fazer aí o meu brigadeiro de ninho, tá? Coloquei aí uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de leite em pó e um pouquinho, gente, de farinha de trigo, bem ali no recheio mesmo, gente. Um pouquinho de farinha de trigo. Para que eu uso essa farinha de trigo? Para quando eu estiver mexendo o recheio ali fervendo, não tem aquele recheio assassino que sai pingando em você, sai te queimando toda. Então, essa farinha de trigo, esse pouquinho de farinha de trigo que você coloca, evita dele pingar e ficar te queimando toda, tá? Então, eu coloco aí um pouquinho de farinha de trigo só mesmo para eu conseguir em paz, né, mexer esse recheio, porque senão a luta é um pinga-pinga, gente, danado. Antes, quando eu não sabia dessa dica, eu ficava toda queimada, toda. Era uma briga aqui em casa para ver quem que ia mexer recheio, porque eu me queimava, meu filho se queimava, meu marido queimava também, e era uma luta. Ficava um empurrando pro outro aí para poder mexer recheio, e agora acabou, né? Não tem mais essa. Então é muito bom você colocar aí para evitar também esse tipo de coisa, tá, gente? Então o tempo ali, ó, foi tão rapidinho que o tempo de eu mexer o recheio era o tempo que o recheio ficou pronto e o bolo também ficou pronto, tá? Então aí eu deixei esfriar. Fui aí, como eu gravei esse vídeo, tá em formato diferente, porque eu gravei o vídeo pro TikTok. Então, eu tô mostrando aí rapidinho a montagem do bolo, tá? Esse bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro. Ele ficou aí com 13 centímetros e meio de altura. Massa branca, né? Manteigada de baunilha, recheio de morango, ninho com morango e Nutella, tá? Então, agora sim eu vou começar aí a montagem do bolo seguindo o vídeo aqui normal para vocês. É porque eu tava com saudade de falar com vocês, gente, por isso esse falatório. Então, esse bolo ia para longe. Esse cliente, ele sempre me pede um bolo com a camada de contenção em chocolate, tá? Com essa blindagem em chocolate. Porque geralmente ele leva para bem longe, ele vai lá para a região dos lagos. Então, assim, eu moro em São Gonçalo. Para chegar na região dos lagos deve demorar aí aproximadamente umas 4 horas, dependendo, né? Umas 3 horas e meia, 4 horas assim de distância da minha casa, tá? Então ele sempre pede o bolo aí com essa blindagem para o bolo chegar lá bem certinho, bem inteirinho. Então eu faço a diferença do valor. É uma diferençazinha mínima, tá, gente? Só mesmo pra não ficar em branco, porque é um material que eu sempre tenho em casa, tá? Então, é só mesmo pra um complementozinho que eu cobro ali essa diferençazinha, tá? Então, aí eu vou fazer uma ganachezinha, coloquei ali... Gente, eu não medi, tá? Não pesei, mas ali deve ter aproximadamente uns 300 gramas de chocolate nobre, tá? Ao leite. E coloquei ele para derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. E vou também no olhômetro aí colocando o creme de leite, tá? Eu não fiz essa medida aqui para vocês, para poder trazer para vocês, mas depois eu faço com calma, tudo pesadinho, medido. Mas eu acredito que eu usei ali umas 3 colheres para 300 gramas, umas 3, 4 colheres aí de creme de leite, tá? O creme de leite, ele precisa estar em temperatura ambiente, tá bom? Então, derreti o chocolate, coloquei o creme de leite. Gente, mexe a ganache até seu braço não aguentar mais, porque ela precisa se unir. Em primeiro momento, ela dá uma talhada, mas aí você tem que mexer e continuar mexendo como se não houvesse amanhã, né? Até ela ficar bem lisinha, tá? Aí, gente, o que aconteceu? Como eu não peguei, voltei a trabalhar de um dia para o outro, né? Doida eu, então eu acabei comprando na loja de festa aqui perto de casa mesmo uma cake board de 25 centímetros de diâmetro, que é a que eu uso para o meu bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? Porém, como já tem bastante tempo que eu não trabalho com bolo, eu comprei ali uma embalagem para viagem para colocar, né? Só que aí a minha cake board não deu, então eu tive que comprar outra e vocês viram aí eu fazendo a troca, que é bem tranquilo, né? Troquei essa que eu tô utilizando aí agora, que cabe ali dentro da embalagem para viagem, ela é de 20 centímetros de diâmetro, tá? Então eu coloquei menor
porque eu vou utilizar também a embalagem para viagem. E outra dica muito legal que eu acabei de fazer, é só voltar o vídeo mais um pouquinho, tá? Eu coloquei aí o chantilly que eu tinha usado. Como esse bolo é um bolo de mousse de ninho, é um creme de ninho no caso, creme de ninho com morango e Nutella, o que que eu fiz? Eu tinha batido o chantilly para rechear esse bolo. Eu sempre faço um dia antes, tá? No dia seguinte que eu faço a decoração. Então, sobrou ali um pouquinho de chantilly. O que que eu fiz? Repara esse tempo, gente. O vídeo aqui tá um pouquinho acelerado, mas repara esse tempo, tá? Eu coloquei o vestígiozinho do chantilly que eu tinha usado antes, né? Um dia antes. Coloquei para bater junto na batedeira com um pouquinho de chantilly líquido, gente, e deixei batendo. Não precisa ter pressa, não precisa se desesperar. Tem bastante gente que chega aqui nos comentários: "Ah, Claudinha, ficou mole. Ai, Claudinha, não deu certo". Gente, ele precisa estar bem gelado. E ele tem o tempo dele de bater, tá, gente? Então não precisa você se desesperar para desligar a batedeira ou ficar ali vigiando ele. Não precisa você se desesperar. Deixa ele batendo. Ali não dá para ver, mas eu coloquei ele na velocidade 1 para ele se misturar. Depois eu aumentei a velocidade. Eu tô usando uma batedeira planetária, mas daquela antiga. Então, eu usei aí depois, né, que ele se misturou ali, o chantilly que já estava batido com o chantilly líquido. Depois eu coloquei na velocidade 2 e não mexi mais na batedeira, tá? Deixei ali batendo e depois eu vou mostrar para vocês que dá certo. Mas não precisa se desesperar, gente. Não desliga a batedeira antes do tempo, antes do seu chantilly ficar poroso. Não faça isso, senão vocês vão perder o ponto. Ele vai dar o ponto, o ponto falso, tá, gente? Porque o chantilly, ele tem um ponto falso que parece que ele tá duro ali, né? Parece que ele tá bem batido e depois quando você coloca na manguinha de confeitar, a sua mão aquece o chantilly fica molengo. Então, espere ele chegar no ponto poroso, tá? Aí, ó, acho que ele... Daqui a pouco eu vou mostrar ele pra vocês, tá? Vou pegar ali a espátula, né? Mas vou voltar aqui pro bolo, ó. Passei ali a minha ganache com a espátula, tá? Fui aí selando todo o bolo e vou aí ajeitando mesmo, como se eu fizesse a pré-camada com o chantilly, tá? Só que aí é com a ganache. Então, passei ali em toda a lateral do meu bolo, passei na parte de cima, ajeitei bem certinho e olha aí, gente, ó. O tempo que ele ficou batendo foi o tempo que eu tava passando aí a minha ganache no bolo, tá vendo? Terminei, o chantilly já ficou pronto, firme, tá? Sem pressa, ficou bem firme. E depois eu desliguei a batedeira e voltei aí a fazer. É bom também tá aí com a batedeira sempre do seu ladinho, que você vai... melhorar o seu trabalho, tá? Você não precisa ficar indo para longe aí para ver se já deu o ponto e acabar esquecendo, tá, gente? Então, é bom, ele tava ali do meu ladinho, que agora eu troquei a posição de tudo aqui da cozinha. Botei a batedeira ali do meu ladinho e tava ali, ó, decorando o bolo e com um olho no bolo, o outro na batedeira, para ele não ficar poroso demais, tá? E olhando aí ele dando o ponto. Bem, gente, então, passei ali a minha ganache com bastante... Vamos voltar, né? Passei ali a minha... Ah, tá, lembrei de novo, gente. Lembrando que o chantilly que eu tô utilizando é o chantilly da marca Amélia Mix, tá? Esses dias teve uma aluna que me perguntou: Claudinha, mas eu fiz o curso com você, mas eu parei de praticar, não sei o que, isso que lá. Gente, uma coisa muitíssimo importante, eu falei pra ela e eu tô vindo trazer aqui pra vocês, tá? Gente, é importante evitar o troca-troca de chantilly, tá? Por exemplo, hoje você compra o Amélia, usa o Amélia. Depois você compra o Ulalá, ou o Chantipark, ou o Norcal, ou o Cessibon. Tem um monte de marca. Então, se você ficar pipocando de chantilly, cada um tem um ponto diferente, cada um tem um modo diferente de bater. Gente, eu já tenho bastante tempo na confeitaria, já passei por muitos perrengues,
tá? E decidi, eu gostava do Amélia, porque ele tem um rendimento muito, muito bom, tá? Mas porém eu não sabia trabalhar com Amélia, tá? Mas por que que eu não sabia trabalhar com Amélia? Porque um dia eu comprava Amélia, outro dia eu comprava Chantipac, outro dia eu comprava Cecibão, outro dia eu comprava Ulalá, então eu nunca conseguia pegar o ponto certo do chantilly, tá? Então essa parte é muito importante, gente. Pega ali o chantilly que você gosta, tem muito chantilly esse muito gostoso, esse é o que eu mais gosto por conta do rendimento, tá? Tem uns mais em conta, tem uns que é mais caro um pouquinho, mas pega uma marca ali de chantilly para você utilizar, tá? E você treinar nessa marca. Sempre quando você for fazer igual a Amélia, sempre quando eu vou fazer, eu faço no Amélia. Dificilmente eu troco a marca, porque eu sei já a quantidade que ele me rende de bolo para poder decorar, a quantidade de cupcake, a quantidade que eu vou fazer com chantilly e Amélia, o meu bolo de corte, dependendo do tamanho do bolo, a quantidade que eu vou comprar de chantilly para fazer 3, 4, 5, 10 bolos. Então, eu já consigo entender o quanto ele me rende. Então, quando você for comprar chantilly, procura comprar de uma marca só, que aí você vai aprender aquela marca ali de chantilly e vai ficar muito, muito mais fácil, tá? Do que você ficar pipocando de chantilly, tá bom? Acho que vocês conseguiram entender, porque é muito importante, gente, muito importante. Eu podia ter trago isso aqui para vocês muito antes, mas uma aluna que como eu voltei a fazer bolo, lá, Claudinha, você voltou, me tira essa dúvida. Aí eu vi que era uma informação bastante importante, por isso que eu tô fazendo isso para vocês, falando para vocês, tá? Porque às vezes você compra de uma marca e dá certo, aí você vai lá, compra de outra, aí vai lá, não dá certo e você bate do mesmo jeito que você bateu o outro e não dá certo. Então, tenta trabalhar com uma marca só, tá? Mas é da preferência de vocês, tá bom, gente? Então, vamos lá voltar pro bolo de novo, gente. Eu tô tentando passar a espátula desse lado aí, ó, eu não vou conseguir, porque também tudo é o jeitinho é seu jeitinho, tá? Então, eu só consigo passar a espátula do outro lado. Gente, eu vejo cada gente passando a espátula de um jeito diferente que eu fico doida para aprender, mas não adianta. Eu já peguei a prática de fazer do lado de lá, então agora eu só faço do lado de lá mesmo. Mas vamos voltar lá de novo, gente. Tô falando, né? A saudade. Então, vamos lá, gente. Peguei ali o meu chantilly bem batido, bem firme, bem poroso, tá? Não fiz a pré-camada no meu chantilly, no meu bolo, porque ele já tinha ali, né? A minha blindagem ali em ganache. Então, eu hidratei o meu chantilly com leite condensado. É importante também colocando leite condensado aos poucos, para você não perder o ponto, tá? Então, coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico, apliquei meio desordenado aí esse chantilly no meu bolo e selei. Por que eu selei com a espátula? Eu selei para ele evitar da bolha de ar, tá? Então, é importante também você tá selando aí o seu bolo. Botou o chantilly ali meio bagunçado? Pega a espátula e vai espalhando o seu chantilly em todo o seu bolo para depois você vir com a espátula de alisar e depois com a espátula de textura. Viu que tem imperfeição? Passou a espátula, ficou um buraquinho, ficou uma imperfeição? Volta com um pouquinho mais de chantilly pro bolo e volta a passar a espátula no bolo, tá bom? Então, gente, feito isso, vi ali, ó, que ficou bem certinho. Peguei um pouquinho mais de chantilly, vou hidratar aí, ó, com um pouquinho de leite condensado. Não é muito não, tá, gente? Tem gente que hidrata aí com água, com leite, com leite gelado, com água, com o próprio chantilly. Eu gosto de estar hidratando o meu chantilly com leite condensado, quando é para encomenda. Eu tenho alguns vídeos aqui, alguns bolos fake, que eu hidrato com água, mas ele racha bastante, tá, gente? Eu sinto que aqui, pelo menos aqui em casa, ele racha bastante. Então, para eu não ter esses problemas com o cliente, que é claro que já faltou leite condensado, eu tive que hidratar aí com água ou com leite, e eu tive um probleminhazinho, mas depois eu coloquei o cenário, deu para poder resolver, tá? Então, compra uma caixinha ali de leite condensado, deixa guardadinha ali na geladeira, tá? Não estraga rápido assim não, tá? Então, deixa guardadinha e deixa ela só para utilizar aí
para você poder hidratar o seu chantilly. Você pode estar, nem precisa estar comprando um leite condensado, assim, sabe? Porque tem aquelas marcas de mistura láctea para leite condensado, mistura sabor leite condensado. Essas servem também por conta da gordura, então se une, gente, fica um chantilly bem macio, bem lindão mesmo, aquele chantilly apetitoso, aquele que não tem bem lisinho, então fica muito bom. Então você nem precisa estar usando o leite condensado que está um preço mais alto para poder estar hidratando, não. Você pode comprar aquele de outra marca, esses que são mistura láctea, sabor leite condensado, esses que é genérico, né? Então você pode estar comprando esse também só para hidratar o seu chantilly, tá bom? Que é bem baratinho, tem até essas caixinhas de 200 ml, porque é bem pouquinho que usa, tá? Depois que vocês começarem a hidratar aí com leite condensado, com essa misturinha aí, vocês vão ver que é bem pouquinho, umas 4, 5 colherzinhas, dependendo da quantidade de chantilly que você vai utilizar aí pro seu bolo, tá? Gente, coloquei ali, ó, na parte de cima um zigue-zaguezinho, né, com o bico M, fiz as pitanguinhas ali na parte de baixo, coloquei os moranguinhos aí na lateral do bolo. Esse daí eu ia colocar no meio, só que como tem um topinho para colocar no meio, então eu não coloquei não. Aproveitei e coloquei um pouco de chantilly no morango, aproveitei para comer, mas que delícia, gente, é morango com chantilly, né? E agora eu vou cortar ali. Eu tive um problema, gente, danado na minha impressora. Esse papel eu tive que imprimir aqui perto de casa e depois eu tive que sair correndo para comprar uma impressora porque, gente, faz muita diferença para quem trabalha com bolo, né? Eu já tenho um videozinho aqui explicando sobre topo de bolo, sobre gasto, assim, o gasto maior que a gente tem realmente é com a impressora. Eu também dou a opção de estar comprando a impressora de tanque, né? Porque ela vai te trazer muito mais cópias, né, do que aquela de cartucho. Aquela de cartucho ela é bem fraquinha, então uma hora ela vai te dar apurrinhação, dor de cabeça. Que eu já tive, já me deu muita apurrinhação, me deu muita dor de cabeça. Então, é melhor você juntar um pouquinho a mais e comprar uma impressora de tanque. Então, eu tive que fazer isso. Tive que correr para comprar uma impressora para conseguir imprimir meus topos de bolo. Porque por aqui eu pago aí 10, 12, 15, dependendo do topo, R$ 20. E, gente, caraca, custa pra mim, assim, eu chego a gaguejar, né? Que custa a folha, gente, 20 centavos. Entre 20 e 50 centavos, dependendo da gramatura. Então, olha a diferença de valor e olha o investimento que você tem para fazer um topinho de bolo, né? Então, assim, vale muito mais a pena, tá? E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande e até o próximo vídeo.